Olá, boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa aula. A temática de hoje será o Estado de Direito Ambiental, uma abordagem que pretende analisar se existe um paradigma com tal significado, paradigma de Estado, e é isso que faremos no nosso conteúdo de hoje. Bom, antes de iniciarmos, eu recordo a vocês que na aula passada discutimos um aspecto muito importante da disciplina, que é o conceito de meio ambiente, um conceito com mais um elemento, um conceito múltiplo, portanto, e discutimos também a questão da utilidade desse conceito amplo. Abordamos alguma polêmica sobre a questão, uma posição teórica que defende que esse conceito mais amplo não é vantajoso para a proteção do meio ambiente natural, e também abordamos posição teórica que defende que, em verdade, não pode ser diferente. O meio ambiente ele é múltiplo, como tal, deve ser protegido. E que todos os avanços que decorrem da crise ambiental e que são focados no elemento natural ou físico do meio ambiente, aproveitam aos outros elementos. Portanto, não há fragilização, mas, em verdade, temos uma proteção mais ampla e mais complexa do meio ambiente. Destaco também, para a compreensão exata do conceito de meio ambiente, que é importante a noção de macrobem, considerar o meio ambiente como um composto de diversas partes que tem regulação específica, que essa regulação específica ela se comunica em diversos subsistemas, sem perder a unidade, sem perder a complexidade do todo. Então, a noção de macrobem e microbens é bem interessante na esteira do que defende Ricardo Lorenzetti, como eu já com vocês destaquei. Que fique claro esse conceito e vamos passar avante, então, no nosso conteúdo preparado para a aula de hoje, dia 21 de setembro. Muito bem, senhores. Então, hoje abordaremos a questão do Estado de Direito Ambiental. Uma questão que está na ordem do dia dos debates, o que se traz à discussão é se vivemos um novo paradigma de atuação do Estado. Eu vos lembro que o Estado sofre evoluções, abordamos quando comentamos alguns aspectos econômicos, o paradigma do Estado liberal, que se consolida após a Revolução Francesa, o paradigma do Estado democrático, o Estado de Direito de início, e o Estado democrático de direito, uma terceira vertente. A passagem do Estado liberal para o Estado social é caracterizada por uma postura de maior socialização, de maior preocupação com os efeitos da atividade econômica no âmbito social, o que leva a um afastamento do ideário liberal burguês clássico. Esse é o paradigma que se consolida, o padrão de atuação do Estado, no que se chama, ou no que se convencionou chamar Estado social, que é de direito, porque estabelece regras de atuação, então Estado de direito social, e um terceiro paradigma que é o Estado democrático de direito, caracterizado pela efetiva concretização dos valores previstos em abstrato. É isso que marca o Estado democrático de direito, uma efetiva concretização dos direitos previstos ou dos valores previstos em tese na Constituição. O que se propõe agora, por alguns autores, é dar um peso maior a um desses valores. E esse valor é a proteção ao meio ambiente. Então, o que caracteriza esse novo paradigma é, caso ele exista efetivamente,
o que caracteriza é uma valorização mais ampla da proteção ao meio ambiente. No mesmo contexto do Estado Democrático de Direito, definido pela concretude, pela realização dos valores previstos em tese, ganha relevo, ganha destaque a proteção ao meio ambiente. É isso que, em rápidas palavras, configuraria esse novo modo de atuar, esse novo paradigma. Mas vamos voltar à análise com mais calma. Antes disso, senhores, eu queria vos trazer uma questão. Questão que decorre do dilema do trem, ou do dilema da locomotiva, que expressa uma postura filosófica básica que termina por repercutir na abordagem que aqui vamos fazer. Esse dilema ele se configura na seguinte hipótese. Há um trem que segue o seu caminho sem controle e, se ele seguir na rota que está seguindo, ele certamente vai atingir alguns trabalhadores, um total de 5, e eles certamente serão atingidos por aquela locomotiva sem controle e falecerão. E há a possibilidade de desviar esse trem, desviá-lo. Ele toma um novo rumo, um novo trilho, e aí atingirá apenas uma única pessoa. O dilema que aqui se põe é o que fazer. É justo que eu altere o caminho do trem? É justo que eu faça que a locomotiva mude de trilho e vá atingir um único trabalhador? Ou devo deixar que ela tome o rumo que lhe era natural e certamente atinja 5 trabalhadores? Esse dilema ele é estudado em diversos aspectos e sob os mais diferenciados motivos. Ele reflete, em verdade, a partir das soluções que são dadas, posturas filosóficas diferentes. Em uma análise utilitarista, o que há de se fazer é desviar e ter, portanto, um prejuízo menor, porque será atingido um único trabalhador, eu poupo 5 vidas. Eu poupo 5 vidas. Mas o que fazer? É justo que assim se faça? O critério utilitarista ele é aplicado a toda e qualquer hipótese? Então, nas diversas aplicações desse dilema, a gente tem vislumbrado respostas diferenciadas, ou pelo menos escolhas fundadas em motivação diferenciada. Mas, por trás desse dilema, em verdade, o que é que nós temos? É a postura de valorizar o individual ou de valorizar o bem público. Essa é a grande questão. Há de se valorizar o indivíduo ou há de se valorizar o coletivo? É isso que está por trás da resposta. Eu não sei que postura vocês adotariam. Se fariam, de fato, o desvio da locomotiva ou não. Mas o que está por trás é isso. Um perfil utilitarista ou um perfil de defesa dos direitos individuais. Pensem, reflitam, conversaremos a nossa aula. Isso tem impacto nas mais variadas áreas. Recentemente, esse dilema teve uma aplicação prática com a questão da pandemia. A quem atribuir os equipamentos de saúde que poderiam salvar? Quais os critérios justos de aplicação? E tem aplicações também na nossa matéria, em relação à proteção ao meio ambiente. O que é justo?
É proteger o que é de todos ou levar às últimas consequências a proteção ao indivíduo? Kafler, que é um constitucionalista alemão, que tem se debruçado sobre a temática ambiental, tem obra que não é essa que vamos discutir, em que ele aborda o Estado de Direito Ambiental na Alemanha, mas em outro em que ele aponta a possibilidade de uma ecoditadura, preocupa-se com essa questão. Proteger o todo vai significar restrição ao individual. Até que ponto é possível fazer? A resposta não é fácil. Mas bem, vamos discutir o que seria o Estado de Direito Ambiental. Que especialidade tem levado à diferenciação desse paradigma do paradigma do Estado democrático de direito. Vejam que a crise ambiental é o grande motor de uma exigência de um novo perfil do Estado. A crise ambiental, nós já comentamos, ela é o grande motor, é a grande motivação para a alteração da forma de atuação. E essa demanda por uma atuação mais incisiva em proteção ao meio ambiente repercute no âmbito político e econômico e, portanto, repercute no Estado. Ele tem que se aparelhar para ter condição de exercer novas funções. Então, há uma nova formulação de Estado, deve ser feita uma nova conformação do Estado que permita lhe atender às funções que lhe são exigidas na contemporaneidade. E entre o que se tem exigido na contemporaneidade, ganha destaque a proteção ao meio ambiente. É um ponto central do qual não se pode fugir. Muito bem, essa ideia, um dos autores pioneiros na abordagem do Estado de Direito Ambiental é o próprio Kafler, na Alemanha, e vejo, na Alemanha não se trata a proteção do meio ambiente como direito fundamental. Não há o direito fundamental não há o direito fundamental ao meio ambiente sadio, como há no Brasil. Nós vamos já analisar como isso se dá no Brasil com mais detalhe. Mas, a partir mesmo da noção de dever de proteção que é imposta ao Estado, ali nasceu a discussão sobre o Estado de Direito Ambiental. Essa temática tem impactado muitos autores que têm formulado proposições teóricas a respeito da temática. Em 2016, houve um grande congresso no Rio de Janeiro com temática específica de abordagem do que seria o Estado de Direito Ambiental, inclusive uma declaração do Estado de Direito Ambiental, dos princípios que devem regê-lo. Mas o que se tem é que há uma demanda por uma atuação mais incisiva, de proteção ao meio ambiente. A partir da compreensão de que não se pode mais permitir que a atuação humana, como já discutimos, cause tantos danos ao ambiente. Não se pode permitir. A ideia é que nós consigamos manter o nosso padrão de vida sem causar danos adicionais ao ambiente. A ideia é que a vida humana se realize em novos padrões que permitam que não haja tanta ofensa ao meio ambiente.
E, para isso, eu preciso de uma ordem jurídica compatível. O marco delimitador dessas demandas tem sido a ciência. A ciência tem evoluído e tem nos permitido perceber o quanto nós temos causado de dano ao nosso planeta, e nos permite até teorizar sobre modelos de deterioração, padrões de consumo, padrões de produção, que, alcançados, causem danos que podem chegar a ser irreversíveis. Então, a ciência hoje nos permite essa possibilidade, nos dá a condição de aferir patamares de produção, de atuação humana, portanto, que causem danos que não possam mais ser recuperados. Então, o papel que o direito assume hoje é evitar que isso aconteça. E qual é a diretriz? É que o direito acompanhe a ciência. Se a ciência nos informa isso, se a ciência nos permite ter acesso a esses dados, é importante que eu tenha um direito sintonizado com essa nova realidade. É complexo, porque a ciência ela evolui no processo dialético. E não se tem um ambiente próprio para definir o consenso científico. Muitas vezes há debate sobre uma temática específica e não se chega a um consenso. Tem a maioria, tem a tendência, não é, de consolidação de uma tese até que ela venha a ser refutada. E isso abre espaço para os negacionismos, abre espaço para as contestações, mas é fato, nós temos hoje meios de perceber que o padrão atual de atuação do homem ele causa dano a um bem que é de todos, a um bem que é coletivo, que é ao sistema terrestre. Esse sistema ele está comprometido pela atuação do homem. Impõe-se criar limites que não podem ser ultrapassados, e impõe-se que a ordem jurídica esteja sintonizada em harmonia com esses objetivos. Eu vos disse que o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, que é um paradigma em que se exige que o poder estatal, e especificamente o poder judiciário, atue para concretizar os direitos previstos em tese na Constituição, foi um grande avanço em relação ao Estado social, que propunha valores, mas não tinha a preocupação efetiva de concretização dos mesmos. Um grande avanço a esse novo paradigma do Estado democrático de direito. Contudo, já não basta esse padrão a partir da visão científica. Eu tenho que ter uma atuação mais focada na proteção ao meio ambiente e tenho que ter mecanismos de controle. Há uma preocupação hoje em definir parâmetros de atuação, métodos de resolução dos problemas ambientais, que eles sejam acompanhados e que eu afira o cumprimento de metas específicas. A saída que se propõe hoje é que a crise ambiental é de tal ordem que eu tenho que ter uma postura jurídica diferenciada. Um direito que tenha preocupação com o cumprimento das suas normas, em torná-las efetivas por meio de metas, acompanhamento progressivo, sempre pautado pela ciência. Ganho aqui enorme destaque, portanto, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio da proibição do retrocesso, todos os princípios ambientais que serão estudados mais à frente de forma detalhada. Mas esse é o arcabouço técnico-jurídico para que se alcance a proteção do sistema terrestre. Que esse é o objetivo, manter em condições de vida. Porque senão o planeta vai continuar, mas que não vai mais continuar,
Quem vai deixar de existir seremos nós, os seres humanos. Essa é a lógica que leva à demanda por uma ordem jurídica distinta, diferente, que valorize o meio ambiente. Valorize como? Que tenha por pauta a sua proteção, que a atuação do meio ambiente esteja no objetivo central do Estado, que esteja entre os objetivos centrais, que seja a pauta da sua atuação diante da urgência que se tem. A ética que vai fundamentar essa atuação pode ser a mais diversa, pode ser mesmo antropocêntrica. É uma demanda que vai permitir que o homem continue a existir. Não é preciso nem que eu faça alterações de ordem mais ampla e conceba uma ética como, por exemplo, a ecologia profunda, focada no biocentrismo. Não é necessário que assim aconteça. Mesmo do ponto de vista antropocêntrico, algo há de ser feito. É preciso que se defina uma forma de atuação. Essa é a lógica, esse é o pressuposto do Estado de Direito Ambiental. Um Estado em que a proteção ao meio ambiente ganha destaque, passa a ser o núcleo de sua atuação. O núcleo de sua atuação. Então, na realização dos demais valores, como a livre iniciativa, por exemplo, ela há de ser ponderada à luz da proteção ao meio ambiente. No pleno emprego, eu tenho que ponderar à luz da proteção ao meio ambiente. Todos esses aspectos. E isso assusta, porque eu termino por limitar a atuação dos indivíduos. Lembra do dilema da locomotiva? O que é que deve prevalecer? Então, essa é a lógica do Estado de Direito Ambiental. Do Estado de Direito Ambiental. Se Koffler discute na Alemanha se ele existe ou não, e o que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil? Nós vivemos um Estado de Direito Ambiental? Os formuladores teóricos da temática do direito brasileiro, especificamente José Rubens Morato Leite, defendem que não, que é algo utópico, mas útil, porque é algo a ser alcançado. É algo a ser alcançado. E como se conclui que é algo puramente utópico? E qual o fundamento para que se atue pautado pela proteção ao meio ambiente? Olha, observem que a nossa Constituição é transformadora, como eu já vos disse. A nossa Constituição ela estabelece princípios de atuação, não é? Define como deve se comportar o Estado em todas as suas facetas, estabelece objetivos no artigo 3º, entre os quais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. E aqui está o fundamento da proteção ao meio ambiente. Aqui está o fundamento para um Estado de Direito Ambiental. É o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade. Quando se diz que é um dos objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, está se reconhecendo que o princípio da solidariedade ele é nuclear. Ele é um princípio que deve indicar a forma de atuação do Estado. A forma de atuação do Estado. Então, ele ganha imensa importância no contexto teórico. Vamos falar um pouco, então, do princípio da solidariedade. Está que a noção de solidariedade ela decorre do termo latim solidus, que traduz no sentido gramatical de total, totalidade. É daí que vem, do ponto de vista etimológico, a ideia de solidariedade. É possível descrever que até o alcance
até a formulação, a concepção do princípio da solidariedade, foi um longo caminho. Evoluiu-se da ideia de solidariedade ao princípio de solidariedade. Inicialmente, a solidariedade é concebida no plano moral. Plano moral como um dever que decorre da própria coexistência. Já que vivemos, coabitamos, então surge a obrigação de convivência, de ser solidário. Nesse plano, ela se considerava como uma dependência natural, necessária, contínua para o desenvolvimento individual, mesmo para o desenvolvimento moral e psíquico dos seres humanos, decorria da própria natureza das coisas. Então, no plano moral, a solidariedade ela se impõe como dever da própria coexistência, Mas, do plano moral, ele evolui para o plano religioso. Inicialmente, ela se vinculava à caridade cristã. Somente com a consolidação laica da noção de solidariedade é que a doutrina social da Igreja passa a entender a solidariedade social como uma virtude cristã, e não mais como um mero reflexo da caridade. E há uma distinção básica entre configurar-se como uma virtude e, em verdade, atuar-se como um mero reflexo da caridade. Então, ela ganha um novo status. Isso se percebe com a análise da encíclica Solicitudo Rei Socialis. Solicitudo Rei Socialis. Ela é de 87 e foi João Paulo II que a editou, o 20º aniversário da encíclica Populorum Progressio, que era de Paulo VI. E eu chamo a atenção, a doutrina social da Igreja é muito rica. A gente encontra a formulação de quase todos os institutos jurídicos ali presentes. Mas está se falando de uma concepção bem mais antiga, não é? Que tem a confirmação dessa mudança de padrão nessa encíclica recente, do ponto de vista histórico, que é de 1987. Então, que se concebe a noção de solidariedade não mais como mera virtude cristã, mas como reflexo da própria caridade. Voltando a falar da doutrina social da Igreja Católica, que é muito rica, ali se encontra fundamento para, por exemplo, a atuação empresarial em base social. Vale muito a pena ver, analisar a doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, no plano político, a noção de solidariedade ela ganha um contorno que se afasta da concepção como consequência moral da convivência, decorrente da convivência, e se afasta mesmo daquele ideal altruísta de caridade cristã. Elas passam a se fundar no fenômeno natural e social de convivência, a impossibilidade de viver sem inter-relação. Defende-se que o homem ele é naturalmente ligado aos seus semelhantes e que é um dever social que implica no compromisso de ajuda recíproca. Cria-se a ideia de quase contrato, uma espécie de contrato que é consentido de forma retroativa, que associa os homens, por meio do qual os homens estão vinculados uns aos outros no tempo e no espaço. Essa é a base da noção de solidariedade no plano político. E vejam, nesse plano político, ela ganha destaque como resposta às inquietações que marcaram o final do século XIX e início do século XX. A solidariedade
foi a fórmula criada para permitir um maior espaço ao ideário socialista, sem o sacrifício das liberdades individuais. Ela tinha por finalidade promover a conciliação entre o que era individual e o social. Essa era a lógica da solidariedade. E nesse contexto, seguindo essa cronologia de sua consagração, a noção de solidariedade ela termina sendo levada ao ostracismo durante as duas maiores guerras e no período da Revolução Bolchevique. Essas fases foram fases de prevalência de valores e ideias bem extremadas. Então, ela que propunha, a noção de solidariedade que propunha a conciliação, ficou um pouco de lado nesse período. Mas, com a superação das soluções coletivistas, afastamento do modelo marxista de luta de classes, o ressurgimento do individualismo jurídico e do liberalismo econômico, as condições propícias para a busca de soluções conciliadoras estavam postas. E o que foi motivação para a redescoberta da ideia de solidariedade social. E aqui, vejam, não mais restrita à seara política. Não mais restrita à seara política. Ela já passa a ganhar uma conotação mais ampla, não mais vinculada à área política. E é fato que a sociedade contemporânea tem por traço marcante o privilégio do social, valorização da pessoa humana a partir da prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. Então, vejam como a noção de solidariedade está aqui vinculada à pergunta que lhes foi feita. A própria escolha de qual é a saída para o dilema da locomotiva. A noção de solidariedade social ela é vinculada a esses aspectos. E aqui se percebe, portanto, que do plano político ela migra para o plano jurídico e migra como princípio. Esse princípio assume o papel de ligação, de ponte entre o universo naturalístico da esfera privada e o artificial da esfera pública. É o que destaca um autor italiano chamado Felice Giuffre. Tem uma obra chamada La Solidarietà nell'ordinamento constituzionale, uma obra de 2002. Ele aponta esse papel que o princípio da solidariedade assume de vínculo, de elo entre o universo privado e o universo da esfera pública, apontando que é a solidariedade um meio de superação da tensão entre a liberdade e a autoridade, entre o individual e o geral. Então, ele é o instrumento para a superação da igualdade meramente formal. É uma concepção bem interessante de Felice Giuffre. Uma outra obra também interessante sobre a temática da solidariedade é de Henk Brunkhorst. Chama-se Solidarity from Civic Friendship to a Global Legal Community. Então, Solidarity from Civic Friendship to a Global Legal Community, em que ele aponta aspectos para a realização democrática da liberdade individual. Então, o que se entende é que o cerne da solidariedade social consiste em uma apreciação dos fins, das finalidades, dos objetivos dos institutos jurídicos. E vejam que construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo da República. Então, tem em vista esses fins a partir de uma perspectiva não individual, mas que conduza à satisfação dos interesses envolvidos, o que foge um pouco à noção individualista. E a Constituição Federal, portanto, ela assimila esse ideário. Vejam que há a previsão da dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos, no artigo 1º, inciso 3º. A solidariedade social é um objetivo da República, no artigo 3º, inciso 1º.
Então, isso é presente de forma muito incisiva. Também, quando se define propriedade, expressa a previsão da sua vinculação à função social, nada mais é que ela seja interpretada a partir do princípio da solidariedade. A noção de função social é isso, é interpretar os institutos a partir dessa ideia de solidariedade social. E essa previsão da noção de solidariedade social não é típica apenas da Constituição brasileira. Ela é prevista como princípio conformador da atividade econômica em diversos países. Está lá na Constituição italiana, no artigo 2º, está na Constituição portuguesa, no artigo 1º, em diversos ordenamentos jurídicos, não é? O princípio da solidariedade como base, como um princípio, como valor, como vetor de interpretação das normas jurídicas. No direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido de maneira incisiva a importância do princípio da solidariedade social nas mais variadas áreas. É reconhecido como fundamento para planejamento, para instauração, para cumprimento de políticas públicas e tem sustentado que a sua consagração é importante para reconhecer os direitos humanos de terceira geração e, consequentemente, para o desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos mesmos. Vejam que foi lastreado no princípio da solidariedade que o Supremo definiu que o direito ao meio ambiente sadio é um direito fundamental. É um direito fundamental. Então, fica claro que, de mero preceito moral, a solidariedade ela se transforma em princípio jurídico, que está apto a incidir sobre toda a ordem jurídica, o que lhe confere exigibilidade. Exigibilidade como fonte de obrigações positivas ou negativas e de direitos correlatos, assim como se impõe que seu conteúdo seja utilizado como critério para interpretar outras normas. Então, aqui é um princípio, as normas devem ser interpretadas a partir da noção de solidariedade social. E essa noção ela se esparrama pela ordem jurídica. É um princípio basilar, orienta, informa a compreensão de todas as demais normas. Todas as demais normas. Então, o princípio da solidariedade ganha destaque e impacto na nossa ordem jurídica. Ele é o fundamento para a proteção ao meio ambiente. É o fundamento também para a interpretação de um novo paradigma de Estado que esteja vinculado, comprometido com a realização desse valor maior, que é a proteção ao meio ambiente. Ele assume papel de grande importância o princípio da solidariedade social. Como eu vos disse, foi com base nele que o Supremo Tribunal Federal, em 1995, definiu a natureza de direito fundamental do direito ao meio ambiente sadio, previsto no artigo 225 da nossa Constituição. O artigo 225, portanto, um artigo fora do artigo 5º, onde são previstos, em regra, os direitos fundamentais. Bom, vamos fazer uma análise do artigo 225. Sempre recorremos a esse dispositivo. É hora de detalharmos um pouco mais nessa tentativa de analisar se é possível defender um Estado de direito ambiental na ordem jurídica brasileira. Então, olhem, o que é que se dispõe no artigo 225? No caput, a previsão de que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é posto de maneira clara que é um direito de todos um meio ambiente equilibrado. O meio ambiente equilibrado é definido como um bem de uso comum do povo. É um bem de todos.
de todos. Ele pertence a todos. O sistema terrestre, não é, é de todos. Assim diz a ciência, assim constata a ciência. Por que pertence a todos? Porque um dano que ocorra em nosso Pantanal vai afetar não apenas o nosso território, mas todo o sistema terrestre, que é coligado, que sofre influência recíproca mútua. Mas, do ponto de vista do direito brasileiro, caracteriza-se o meio ambiente equilibrado como um bem de uso comum de todos. É um bem que a todos pertence. É essencial a sadia qualidade de vida e, portanto, ele é vital. É um modo de realização da vida. Que valor pode ser maior do que esse? Que valor pode ser maior do que esse? Ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é ter uma vida saudável. Não ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é não ter vida saudável. Então, é estritamente vinculado ao direito à vida. Ao direito à vida, o que robustece a ideia de que é um valor essencial. No caput, avança-se estipulando que é dever do poder público, impõe-se ao poder público o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o Estado tem que atuar, tem o dever de defender e preservar o meio ambiente. E não é só dever do Estado, é dever do Estado e da coletividade também. Todos têm que atuar para defender, preservar o meio ambiente. E devem, assim, atuar porque é importante para as presentes e para as futuras gerações. É importante para os que já estão vivendo e para os que irão viver no futuro. Então, é a lógica da solidariedade entre gerações. Entre gerações. Então, o artigo 225 ele é muito claro. Tudo que aqui foi dito está ali presente no caput. Ainda tem os enunciados dos diversos parágrafos. Então, já no caput tem que é dever de todos protegê-lo. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e todos devem protegê-lo. Todos significa o poder público e a coletividade. O poder público e a coletividade. Bom, com o objetivo de detalhar melhor esses aspectos, no parágrafo 1º, se dispõe que, para assegurar a efetividade desse direito, então, para dar concretude, para garantir que ele se realize, para garantir que nós tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para garantir que assim se dê, incumbe ao poder público, ou seja, é imposto ao poder público. Primeiro, preservar e restaurar processos ecológicos. Ou seja, ele deve cuidar, deve preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. E prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, não é algo que seja facultativo. Impõe-se que o poder público atue para preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, provendo o manejo, a sua utilização ecológica, manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, quando o manejo for permitido, quando a utilização desses recursos for possibilitada, deve ser um manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Também é dever do poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades que se dedicam à pesquisa e manipulação desse material genético. Então, cuidar da preservação da nossa diversidade genética, que é uma das mais ricas do mundo. Impõe-se ao poder público também definir
espaços territoriais e os componentes a serem protegidos. Então, estabelecer zonas de proteção, cuja alteração e supressão somente possa ser feita por lei. Então, o poder público tem que definir espaços, transformar os espaços ambientalmente importantes em espaços territoriais protegidos, em bens coletivos, bens públicos, e que só possa ser modificado através de lei, sendo vedada, proibida a qualquer utilização que comprometa a integridade, os atributos daquele local, daquele território. Então, eu determino que o poder público proteja, determino que o poder público cuide, defina espaços de proteção, e os quais só podem ser alterados ou suprimidos através de lei, para criar um embaraço. O Executivo não pode resolver isso só, tem que ser pelo Congresso. E não pode se permitir qualquer utilização que comprometa a integridade daqueles territórios. É mais um dever que se impõe ao Estado. À medida em que se discute, reflitam sobre o que é que está acontecendo na nossa ordem jurídica, o que é previsto em tese e o que na prática está acontecendo. Mais deveres. Impõe-se também ao Estado exigir, na forma da lei, então a lei tem que estipular, estudo prévio de impacto, um estudo prévio de impacto ambiental, antes da instalação de obra ou de uma atividade que tenha potencial para causar danos ao meio ambiente. Então, exige-se, na forma da lei, estudos prévios, que eu defina previamente qual é o impacto ambiental de uma atividade ou de uma obra que, em tese, possa causar significativa degradação. Impõe-se que assim se faça. Tem que fazer análise de impacto ambiental. Aqui a base para o princípio da precaução. Tem que verificar qual é o impacto prévio, antecedente, antes de autorizar a atividade, antes de instalar a obra. É dever do poder público assim atuar. Deve também o poder público controlar a produção e comercialização e emprego de técnicas ou de métodos que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Então, é dever do poder público, repito, controlar a produção, comercialização e uso de técnicas ou métodos ou de substâncias que comprometam ou que coloquem em risco a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, há de se controlar desde a produção, como a comercialização e mesmo o uso de técnicas. Técnicas de modificação genética, comercialização e produção de bens ou de produtos que causem risco. Tudo isso há de ter o controle do Estado. Também impõe-se ao poder público promover a educação ambiental. Isso em todos os níveis de ensino. Ambiental, educação ambiental na área jurídica é vital. Operadores jurídicos atuam no âmbito de poder, de efetivação das normas. Tendo conhecimento do que é necessário para a proteção ambiental, por meio de educação ambiental, vamos ter normas mais eficazes. É vital a educação ambiental, portanto. Então, há de se promover a educação ambiental em todos os níveis e a conscientização pública para preservar o meio ambiente. A conscientização pública para preservar o meio ambiente. Há também de se proteger a fauna, a flora, impedindo práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, que levem à extinção de espécies ou que submetam animais à crueldade.
Então, deve-se proteger especificamente fauna e flora, com a proibição de que sejam aplicadas práticas que afetem a função ecológica ou que causem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Aqui fala-se em função ecológica. É a função vinculada ao aspecto natural do meio ambiente. Percebam o destaque que tem aqui a função ecológica. A gente vai diferenciar depois aspectos da função ambiental, ecológica, função social, que é mais ampla, a função ambiental também alcança todos os níveis, os elementos do meio ambiente, e, por fim, a função ecológica. Vejam, esse foi o parágrafo primeiro, com diversos incisos. Merece destaque também o parágrafo terceiro do artigo 225, que aponta que condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas e a obrigação de reparar o dano. Então, eu tenho um reflexo triplo: sanções penais, administrativas e cíveis. 3 âmbitos de atuação, não é? 3 reflexos jurídicos de uma mesma conduta. E que pode ser aplicada a responsabilidade à pessoa natural ou à pessoa jurídica, como a gente vai ver. Então, esse artigo especificamente, tão detalhado, que narra diversas hipóteses, criando um sistema de proteção ao meio ambiente, é o artigo que fundamenta a proteção no direito brasileiro do meio ambiente. É um artigo detalhado, como nós vimos. Agora, é que eu vos pedi que refletissem. A previsão em tese é muito interessante, mas e na prática? Como é que nós temos atuado? O que tem sido feito nos âmbitos de poder? Será que temos seguido o que se prevê na Constituição, em tese? Temos conseguido concretizar a proteção ao meio ambiente, tal como aqui se prevê? Temos protegido a fauna e a flora? Temos definido unidades territoriais e, de fato, garantida a sua efetivação, a sua proteção? O que nós temos visto na prática? Então, há muito por fazer. Há de se promover a educação ambiental nos modos mais eficazes de mudança. Há muito por fazer. E no que se refere à efetiva responsabilização dos que causam danos, que tem ocorrido em Minas Gerais, Mariana, Brumadinho. Então, eu tenho conseguido, de fato, aplicar regras de responsabilidade. Então, é diante desse contexto em que se tem normas que, em tese, permitiriam a proteção ao meio ambiente, que na prática não se concretizam, que se demanda uma nova postura da ordem jurídica. Uma atuação no sentido de efetivar essa proteção na prática. E aí, exigir uma atuação do poder público com maior eficácia, por meio embasada na ciência e
por meio de posturas que até então não são utilizadas. Normas que fixem metas a serem alcançadas. Então, essa ideia de que, na prática, não temos um Estado de Direito ambiental. Então, que fique claro, eu tenho em tese, na prática, uma dificuldade enorme de avançar. Nós temos, hoje, um momento de flagrante retrocesso na proteção ambiental. E o princípio da vedação do retrocesso? Não é um princípio ambiental? Então, há uma grande diferença de efetivação da previsão em tese das normas e da sua concretização, como vocês sabem. Os fatores de poder, né, as forças de poder atuam na prática, uma norma em tese pode permanecer em tese. Mas é importante que ela exista, porque é o primeiro passo para a sua concretização. É o primeiro passo. Mas vivemos hoje, é fato, um momento de grande retrocesso. Não se pode falar em Estado de Direito Ambiental no Brasil. E considerando o que a ciência nos tem permitido compreender, que vivemos em um sistema terrestre que é uma unidade, que um dano ambiental aqui causado a todos contamina. A todos contamina. As tempestades de areia do Saara podem ser vistas na poeira dos nossos céus, aqui no Nordeste. Com esse imenso Oceano Atlântico nos separando. Isso não causa nenhum dano, muito pelo contrário. Isso é muito interessante. Isso, em verdade, demonstra só como estamos vinculados como sistema. E essa areia que vem de lá tem papel importante nos próprios rios amazônicos, na contenção do mar. Aqui se percebe, em dados períodos do ano, essa poeira a partir da própria coloração do céu. Então, somos um sistema vinculado. O que nos leva a perceber que, mesmo a constatação de que vivemos um Estado de Direito Ambiental no Brasil seria inócua. Por quê? Porque precisamos de uma atuação global. Precisamos de uma atuação que seja além das fronteiras, que tenha a possibilidade de proteger o meio ambiente de maneira mais ampla, mais complexa e global. E o que tem ocorrido com o direito internacional? Se manifestado por meio de soft law. É o que é possível fazer diante de um momento de forte negação e diante de um momento de fragilização do multilateralismo, que é o que poderia levar a tratados com maior empoderamento, com maior possibilidade de efetividade e de cumprimento, de compliance. É o que tem sido possível fazer. E os esforços da ONU são inúmeros no sentido de tentar alterar essa realidade. Os objetivos, a princípio do milênio, agora de sustentabilidade, são indicações interessantes do que deve ser feito. A ONU está preocupada com essa questão, mas ela mesma está fragilizada. A OMS está fragilizada. O multilateralismo está fragilizado. Na verdade, o que se deveria ter era um Estado de Direito Ambiental global. Regras padrão básicas. Isso poderia se dar de forma diferente, a incorporação pelos sistemas internos. Então, proposições jurídicas globais a serem assimiladas em cada ordem jurídica. Por meio da harmonização da legislação, se é difícil fazer tratados internacionais, mas isso envolve
exercício do poder em cada um dos entes soberanos, o que é complexo, mas algo é preciso fazer. Então, veja, essa ideia de Estado de Direito ambiental ou ecológico, e aqui que fique também claro que há variações. Bosman, de novo, volto a falar dele, já falei do livro sobre sustentabilidade que ele tem, e o Bosman, um autor alemão que atua na Nova Zelândia, esse livro foi para vocês já indicado, sobre a sustentabilidade, mas há outro livro que ele defende o Estado de Direito ecológico, e baseado no parâmetro do que ele considera o que é ser sustentável, que é um parâmetro ecológico. É um paradigma mais pró-ambiente do que o mero Estado de Direito ambiental. Então, tem concepções muitas vezes diferentes, ou graus diferentes de paradigma de atuação do Estado na proteção ao meio ambiente. Então, tem paradigmas distintos, paradigmas diferentes. Então, essas são as reflexões da aula de hoje. E logo mais, à noite, às 19h30, vamos fazer então o debate sobre o conteúdo aqui exposto e vamos debater também o texto que lhes foi enviado previamente. Então, um abraço a todos, até a aula e espero que venham dispostos então ao nosso debate. Um abraço.